Aleluia. E eu coloquei essa palavra discernindo os tempos. Ok? Discernimento da língua portuguesa é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo, tino. Discernindo os tempos, diga comigo, discernindo os tempos. E eu quero ler com você o que está lá, em 1 Crônicas 12:32. Meu filho, eu botei a versão Almeida Corrigida Fiel, só nesse versículo. Vê se tu acha aí. Almeida Corrigida Fiel. Vamos ler comigo, igreja. Da tribo de Zebulon. Não. É o 32. Da tribo de Isacar, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento dos tempos, para saber o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Destros no conhecimento, eles é que eram os da meteorologia de Israel. Eles discerniam os tempos, e esse tempo aqui era o tempo das estações. Você conhece um sertanejo experiente que olha assim e diz: meu filho, vai chover. E quando um garoto chega perto: por que o senhor sabe que vai chover? Pela experiência. A Bíblia diz que da tribo de Isacar tinha 200 deles especializados em discernir o tempo. E aí eles diziam: pode ir Israel guerrear, o exército saia, ou o exército volte, ou permaneça. E esse discernimento, essa destreza no conhecimento dos tempos, eu quero que o Senhor entregue a nós hoje como discernimento para discernir os tempos. Você pode dizer amém? Discernir os tempos. Quando a pastora Brígida estava orando aqui, ela disse: quando eu era jovem, então nós já passamos dos 60, olha que coisa boa. E quem tem menos de 60, ore para você chegar lá e passar de nós. Amém? Porque os mais velhos abençoam os mais novos. Porque é um privilégio amadurecer. Irmãos, e esse propósito da tribo de Isacar, que era olhar o tempo, e era algo natural. E eu quero pegar essa habilidade, esse discernimento do tempo, como se vive, não da meteorologia, se vai chover ou não, mas dos tempos. Quando a gente chega a meio século, como a pastora Jesus já passou, a pastora Jesus está 5,6, já chega a 60 anos, olha, nova, bonita. Vocês acreditam que ela já era mãe do Judson, e tinha um homem lá no interior de Pernambuco, ele olhou para mim e perguntou: ela é sua filha? Eu digo: o senhor bebe, senhor? Seu Severino, todo amarelo. E eu digo: amor, aquele homem estava bêbado, não é possível. Mas é claro que elas não envelhecem, né, Rosângela? Vamos lá. Irmãos, o discernimento não vem só com a idade, ele vem com o Espírito Santo. Amém? Eu conheci uma garota, não vou falar não, de Tairá de Beja, lá no município do Pará, é um distrito na beira de um rio. Gente, eu vi uma garota dando testemunho de como ela orou por um teclado, e como que Deus fala com a pastora Carla, lá de Barcarena, que é daquele município. Você olha como é que uma criança daquela, irmãos, numa beira de um garapé de um rio,
o Senhor vai dando discernimento, independente da idade. Você vai ter um idoso que não tem discernimento, e pode ter um adolescente com discernimento do Espírito. Diga amém aí, discernimento, adolescentes. Aleluia. Orei para a senhora quando passei em Jupi, viu? Meus irmãos, discernimento nem sempre é solitário, nem sempre é sozinho. E o texto diz que tinha 200. Eu não sei como eles se reuniam, se um confirmava com o outro essa sabedoria. Mas irmãos, olha aqui para mim, o coletivo vai ser maior do que o individual. Você não é bom o suficiente sozinho. Submeta o seu discernimento. Então, quem discerne o tempo vai estabelecer primeiro, como diz a minha esposa, o discernimento de cada estação. Então, o tempo grande vai discernindo cada coisa, cada dia. E que tempo é esse que nós vivemos? Como diz a pastora Brígida agora, eu estou preparado para algo novo. Eu preciso me aperfeiçoar no que eu faço. Nós vamos precisar de discernimento. Em todo tempo a igreja de Jesus prevalece, mas ela prevalece com Jesus. Eu não posso descansar, nem viver angustiado pelas coisas que vão surgindo. Uma decisão hoje precipitada, sem discernimento, pode gerar um prejuízo talvez irreversível na sua vida. Discirna os tempos. Os dias são maus, mas a igreja de Jesus, que tem o doce Espírito de Deus, que perscruta, que sonda o que o mal quer fazer, é Ele que nós vamos buscar. O dia mau vai chegar, mas eu vou saber como me comportar, porque eu tenho o doce Espírito de Deus. Você pode dizer amém? Se você não tem ninguém para sacudir, sacuda você e diz: acorda, é tempo de discernir. Nós não vamos viver dormindo, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem realidades sendo mudadas, irmãos, na minha vida, na família, na igreja, no estado, no país. Nós vamos vivendo a cada dia, e a cada dia que nós vamos vivendo, temos que viver livre das cargas de ontem, mas também não podemos ser irresponsáveis com o presente. Um filósofo pré-socrático, ele dizia que nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Nenhuma pessoa toma banho 2 vezes no rio Tocantins. Porque quando ele mergulhar a segunda vez, a água já não será mais a mesma, e ele já será um pouco mais velho, alguns segundos. Esse devia ser das coisas. E Apocalipse vai revelar que viu novos céus e uma nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra passou. Em nome de Jesus, nós não vamos lamentar o que passou, o que perdemos, porque nós vamos ter discernimento dos tempos. Você pode dizer amém? E eu separei 4 entendimentos aqui. O primeiro é ser grato a Deus pelo que somos e por tudo que nós temos. Em qualquer tempo, você vai agradecer a Deus pelo que é. E eu não estou afirmando que agradecer a Deus é se conformar com o que você é. Não, toda comparação é injusta. Eu não posso me comparar com ninguém, nem achando que podia ter feito mais, ou me sentindo menor. A igreja tem um casal de pastores que estão, desculpe o nome, não sei o que, Pilatos, andando de voadeira 20 minutos do porto ali perto de Belém, onde nós temos um trabalho missionário. Ali tem na média, sei lá, de 50 casas. Aquele casal não vai poder alcançar, ter uma igreja de 300 membros, não tem 300 pessoas, mas talvez fora daquele lugar, ele tivesse uma igreja de 600 membros, sei lá. Toda comparação é injusta.
Lá nos meus 37 anos para 40, eu não lembro, eu comecei a me comparar um dia, e o Senhor disse para mim: se com quem você está se comparando, tivesse nascido onde você nasceu, e fosse filho de quem você foi, essa pessoa não teria chegado nem à metade de onde você chegou. Então diga comigo: Senhor, eu sou grato por tudo que eu tenho, sonhando com algo melhor. Amém? Como você sabe, a gente não agradece por tudo, mas a gente é grato em tudo. Meu filho, dá uma melhorada aqui no meu microfone. Olá. Eu não vou agradecer porque essa perna está quebrada, mas eu sou grato a Deus mesmo de perna quebrada, porque eu estou vivo. Aleluia. Por isso a régua que a gente mede o sucesso sempre é pessoal. Encontre gratidão no que você é e no que você faz. Talvez, irmãos, o tempo não lhe foi favorável, mas você está vivo. O Senhor pode alterar todas as coisas. Segundo entende, diga comigo: ser grato por tudo. Diga, ser grato em tudo, desculpa. Sou grato em tudo. Que o Senhor encontre gratidão no seu coração. E todo motivo que tem para lhe preocupar é motivo para orar. Irmãos, em segundo lugar, nesse discernimento espiritual, está aberto e se preparar para crescer e manter o crescimento. Talvez não seja muito difícil iniciar algo em Deus, mas irmãos, manter não é fácil. Tudo que cresce dá trabalho. Então, às vezes eu não consigo mensurar, medir algo, mas diga para Deus que você vai permanecer, manter o que conquistou. Há um ano atrás eu preguei uma palavra aqui, e eu tive uma visão de uma escada larga, e várias pessoas naquela escada. Eu sabia que era a escada do crescimento, e o Senhor disse assim para mim: ore. O dia que eu preguei sobre mais fome e mais sede de Deus, e Ele disse para mim: ore, para que ninguém desça da posição que já chegou em Deus, que ninguém desça da autoridade que tem em Deus. Você pode dizer amém? Está aberto e se preparar para crescer e manter esse crescimento que Deus lhe deu. Então, o terceiro entendimento, irmãos, é que você e eu possamos discernir os tempos difíceis com fé. Talvez o tempo bom eu preciso também discernir, mas eu vou precisar de fé para discernir. E o primeiro entendimento, irmãos, de discernir os tempos é que nem todo sofrimento é consequência de algo. Um dia Jó estava sendo provado por Deus, e 3 amigos dele chegaram perto dele. Se você ler os capítulos, você vai perceber que eles erraram, irmãos, tentando encontrar uma justificativa para aquele sofrimento. Se alguém fizesse isso na vida de José do Egito, da mesma maneira. Um dia tinha um homem cego, e os apóstolos que sabiam que as pessoas colhem o que plantam, a lei da maldição e a lei da bênção. E os apóstolos disseram para Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus disse: este cego, ele não nasceu cego, nem por pecado dos pais, nem dele. Ele nasceu cego para que Deus fosse glorificado hoje, porque ele foi curado daquele dia. Então, nem todo sofrimento seu é resultado de uma consequência de pecado seu. Mas nós vamos perguntar: Senhor, eu estou colhendo o que plantei, ou é uma roça velha que outros plantaram? Por isso, 1 Coríntios 2 diz que quem tem o Espírito, quem não tem o Espírito Santo, 14,
2,14. Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 15. Mas quem é espiritual, leia comigo, igreja. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Meu filho, nós temos que achar a versão que diz discernimento. Mas quem é espiritual discerne. Vê se é King James. Eu achava que era NVI. 16. Quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Repete a parte B, diga: nós temos a mente de Cristo. Coloque no tempo pessoal, diga: eu, porém, tenho a mente de Cristo. Aleluia. É por isso que nós vamos discernir os tempos difíceis, irmão, pedindo: Deus, me clareia, me explica isso. E às vezes ele explica, às vezes ele não explica. Um dia eu já disse aqui na igreja, eu lamentei não conhecer meu sogro. E um dia eu perguntei para Jesus: Senhor, por que o Senhor não curou meu sogro? E eu conheci alguém que tinha sido curado de tuberculose naquela época, na mesma época do meu sogro. E o Senhor disse: eu não o curei para responder às orações dele, para sair toda a família daquele interior, dificilmente sairia. Mas a morte dele, Deus respondeu às orações. Meu sogro era um homem que um dia a mãe dele não era crente, uma irmã, ele doente de tuberculose, e ele disse para elas: Deus é tão bom, que dos meus descendentes, Ele me falou que Ele vai levar alguns para o estrangeiro. A irmã dele ficou rindo da cara dele. Acaba só não morrer de fome porque os outros, a família ajudava. E dizer que dos parentes dele, alguns iam para o estrangeiro. Irmãos, hoje ele tem 3 netos, morando na Itália, Portugal e Estados Unidos. 2 netos deles fazendo medicina. Um fez medicina, outro está fazendo em outro país. E talvez vá mais neto. Nasceu um bisneto dele, que é o filho da minha filha. Diga comigo: Senhor, quando eu não entender o que está acontecendo, eu vou confiar no Senhor. Aleluia. Discernindo os tempos difíceis com fé. Irmãos, olha o que Hebreus 12, do 1 ao 2 fala. Portanto, vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa é a versão, minha filha. Leia comigo, igreja, agora. Tendo, vamos lá, 1, 2, 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Você pode dizer amém? Irmãos, discernindo os tempos é para onde você está olhando. Para onde você está olhando? Olhe para um lugar alto, olhe para Ele, autor consumador da fé, declare aquilo que Ele é. Lá em Números, do capítulo 21, a Bíblia diz que, não precisa colocar o texto, que o povo começou a pecar, murmurar, reclamar de Moisés, que lá no deserto não tinha comida, não tinha cebola, e eles começaram a murmurar, e toda murmuração traz desgraça. Diga misericórdia, mas é verdade. O Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Então o povo, quando viu
aquela doença, eles foram a Moisés e pediram: ore por nós, ore, nós pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes. E Deus não tirou as serpentes, mas disse: Moisés, derrete um metal aí e faz uma cobra de bronze e bota ela num lugar alto. Quem olhar para ela, se tiver sido mordido e olhar para ela, viverá, diz o versículo 8. E a Bíblia diz, irmãos, que todos que eram mordidos e oravam para a cobra, viviam. Em nome de Jesus. No Novo Testamento a Bíblia diz que aquela serpente representava Jesus. Era fé. O que é que olhar para uma cobra de metal vai trazer cura, irmãos? Mas é a obediência. O discernimento, irmãos, é a capacidade que eu tenho de obedecer o Senhor em um tempo difícil. Eu vou discernir os tempos, senão também eu não estou entendendo, mas eu estou olhando para o alto que é Jesus. Você pode dizer amém? Eu estou olhando para o alto que é Jesus, e Ele é a minha esperança, é nele que eu vou correr. E concluindo aqui, irmãos, em quarto lugar, eu vou discernir o tempo da promessa. Lá em Gênesis 16, irmãos, Gênesis 12, Deus aparece a Abraão e diz que ele ia ser pai de uma multidão, e que a esposa dele, já velhinha, em torno de 90 anos, ia ter um menino. No que os anjos falaram isso para Abraão, a Bíblia diz que Sara sorriu. Ela sabia que humanamente aquilo era impossível. Irmãos, mas a promessa estava lá, e eu imaginava que Abraão devia repetir para ela: mulher, nós vamos ter um menino. E lá em Gênesis 16, Sara resolveu dar uma ajuda a Deus. E ela pegou uma escrava que ela tinha, egípcia, Agar, e disse: olha, então deita com essa escrava aqui, que eu acho que é dele, vai ser teu filho. E ela gerou Ismael. Ismael, desde que ela ficou grávida, a mulher já começou a mudar, e o inferno começou na vida de Sara. E até hoje está lá brigando, judeus com árabes e palestinos. A maioria deles são descendentes de Ismael. Irmãos, não gere Ismael não, espere Deus. Não dê um jeito naquilo que Deus sabe que vai ser. Pastor, quando é que eu vou ser enviado? Quando é que vai chegar? O que vai acontecer? Eu não sei. Só sei que não gera Ismael não, meu filho. Que ele vai virar uma dor de cabeça na sua vida. E Deus não vai desaparecer. Não gera Ismael. Não crie uma circunstância para uma promessa de Deus chegar. Eu não estou dizendo que você vai ficar parado quando Deus dizer: se levante, faça isso. Mas cuidado para que você não esteja com dificuldade de discernir o tempo da promessa e está gerando Ismael. Diga: Senhor, tenha misericórdia. Em nome de Jesus, nós somos da tribo de Zacar, que estamos olhando os tempos, irmãos. Gente com tanto medo do liberalismo que se tem hoje sobre a sexualidade. Não, pastor, não vou ter filho não. Milhões de pessoas estão criando cachorros, gato, bicho. Sabe por quê? Com medo de se relacionar e ser feridos. Porque cachorro nunca muda, né? Pode apanhar, é o mesmo. E gente tem uma reação. Eu vi um dia um homem com 4 na rua. Já fiquei muito decepcionado com pessoas, mas com esses aqui eu não me decepciono. Eu digo: muito bem. Irmãos, nos tempos
em que pessoas gastam mais tempo com cachorro do que com filhos, mais dinheiro. Um tempo do liberalismo de todas as áreas, do desrespeito. A nação brasileira, desde que o Brasil tirou o presidente Lula e a presidente Dilma, eu não estou entrando no mérito, não, irmãos, por favor. Eu só estou dizendo que quando a gente destruiu quem estava lá em cima, o princípio de autoridade foi para o lixo na nação. Nós nunca tivemos tanto tempo, tantos filhos rebeldes, com professores, por causa daquele tempo difícil, e ainda vivemos. Mas olha aqui, irmãos, a igreja de Jesus em qualquer tempo da história prevaleceu. Aleluia. Diga comigo, eu sou igreja. Eu vou discernir o tempo e eu vou viver. Aleluia. Vá pedindo a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios que, como acabei de ler, que nós vamos discernir todas as coisas. E tem um discernimento da igreja na história. Nos primeiros 300 anos. Irmãos, 300 anos. O Brasil tem quanto tempo de descoberto? Colonizado? 500 e poucos. Você imagina, os 3 primeiros séculos da igreja, irmão, cristão só morria. Como a igreja discerniu aquele tempo, que Deus poderoso é esse, que não nos livra da mão do imperador. E a igreja era confiante no Deus eterno e poderoso. Com 300 anos, o imperador se converte. Alguns historiadores dizem que aquilo não foi bom não. A igreja logo se encantou com os templos, com as roupas, com o dinheiro. Mas olha, a igreja foi capaz de ser fiel num tempo difícil. Em nome de Jesus, ensina para a sua vida. Tem coisa pessoal que é resultado das suas besteiras, das suas irresponsabilidades, da sua teimosia, da sua obstinação. Você está colhendo. Mas é possível que também Deus esteja lhe provando para lhe aprovar para algo maior. Aleluia. Ensina todas as coisas. Você não é uma vítima, nem um coitadinho. Na época da pandemia, irmão, morreu só quem era ruim. De jeito nenhum, irmãos. O pecado da humanidade trouxe a pandemia. Vamos discernir todas as coisas. Em primeiro lugar, sendo grato. Depois, continuando crescendo. Em terceiro lugar, nós vamos olhar para onde precisamos olhar, para Jesus. É o autor e consumador da nossa fé. Tira o olhar de baixo, tira o olhar dos homens, tira o olhar das pessoas erradas, põe em Deus. E em quarto lugar, não gere Ismael. Se Deus não fizer, não saia dali. Nós não somos Sara para duvidar do que Deus é capaz de fazer. Você que está em casa, discernir nos tempos, os tempos são difíceis, mas nós temos um Deus vivo que está conosco. Se coloque em pé no nome de Jesus.